Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo a análise dos membros. E o anime escolhido pelos membros este mês foi Great Pretender, o Grande Fingidor. Anime que tem ali na Netflix, lançado no ano de 2020. Então se você quer ter um anime que você acha que ficaria bacana em um vídeo, torne-se membro para participar. São 3 planos super sensacionais. No primeiro plano é só para dar um apoio mesmo para o canal. No segundo plano é o plano onde você, junto com os outros membros, escolhe um anime por mês. E se você quiser, tem o terceiro plano onde você sempre vai escolher um anime por mês. Dá uma conferida. O link para tornar-se membro está na descrição. É a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviado. Sem mais demoras, bora lá! Resumindo Great Pretender com sua música de encerramento. Sim, ele é um grande fingido, fingindo que está tudo bem. Tem puta, viado, sapatão e drogado, e o encerramento é cheio de gatinho. Ai! Cara, é foda demais! Trazido pelo Wit Studio de Shingeki no Kyojin, em Great Pretender temos um grupo de vigaristas liderados por Thierry Lohan, grupo esse especializado em aplicar golpes milionários e criminosos pelo mundo afora. No anime, que possui 2 temporadas divididas em 4 casos, onde o grupo de Lohan aplica seus golpes em bandidinhos terríveis, aprontando todas no maior agito. Seguindo a linha de filmes como 11 Homens e um Segredo, Prenda-me se for capaz, Lobo de Wall Street e A Trapaça, onde temos um grande golpe sendo arquitetado minuciosamente, aqui no anime temos Lohan e seu grupo com diversas reviravoltas mirabolantes, absurdas e surreais. Ai que loucura! Já falando da narrativa, o anime desenvolve a história de 4 personagens, sendo eles, como eu falei, o Thierry Lohan, um grande golpista belga, extremamente inteligente, mais liso que bagre ensaboado. É inclusive revelado futuramente que toda a trama do anime acaba passando de um grande golpe arquitetado por ele e por Seiji Ozaki. E tudo isso para se vingar de uma perda muito marcante que aconteceu ali na vida do Lohan. Ele foi inspirado em Christopher Thierry Daniel Rocancourt, um golpista da vida real que usava por vezes o nome de Christopher de Laurentiis e que aplicou diversos golpes ali na década de 90. Ladrão! Também temos Makoto Edamura, um vigarista pé-rapado japonês que tem a sua história intimamente ligada à trama principal e ao grande golpe do arco final do anime. Muito inteligente também, porém ingênuo e ainda que por vezes com um senso de justiça muito forte. Abigail Jones, a jovem de pavio curto que possui um passado pesado e um temperamento forte. Cynthia Moore é a atriz literalmente, muito dissimulada. Cynthia consegue emular diversas personalidades, se passando desde uma policial até uma jovem inocente ou até mesmo uma magnata. A bicha é terrível. Eu vou enfiar no de vocês, porque toda vez vocês falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, então eu sou mesmo. Puta que o pariu e o caralho de asa. Sendo assim, nesses 4 casos, além dos acontecimentos que envolvem os roubos, temos os desenvolvimentos da história com o passado de cada um dos 4 personagens citados anteriormente. No primeiro caso, começamos com Makoto e o passado com seu pai. No caso 2, Céu de Singapura, a infância trágica da Abigail e o porquê de sua personalidade tão arredia. Já no caso 3, Cynthia com seu romance de juventude. E o quarto e último caso, que compreende a segunda temporada inteira, ou os últimos 9 episódios, temos todo o passado de Lohan e a sua motivação para se vingar do grupo criminoso de Xangai, além de trazer à tona o passado real do pai de Makoto. Great Pretender possui uma trama bem fechadinha e amarradinha, tem personagens carismáticos e divertidos, varia bastante entre momentos cômicos e emotivos, mais próximo ao fim, até por a gente estar familiarizado com o nível de sagacidade, safadeza e samba no pé dos personagens. Você meio que já sabe que tem alguma coisa ali e que de algum jeito ou de outro eles vão conseguir se safar do perigo. Por se tratar de uma obra que visa os golpes, armações e coisas do tipo, as histórias são bem convincentes em suas resoluções, mas obviamente existe uma licença poética ao exagero e a habilidade quase que divina, principalmente do Lohan, em se dar bem em cima dos outros.
Mas como eu disse, isso é uma licença poética para desenvolver a trama e tal. Mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Depois eu que sou autista. Para finalizar a parte da narrativa, uma coisa que eu senti ao assistir Great Pretender em relação ao ritmo, cara, é realmente muito bom. Todos os episódios são extremamente bem escritos e bem conduzidos, sendo aquele tipo de obra que você nem vê o tempo passar. E quando se dá conta, o episódio já acabou. Todos os episódios sempre acabando com um gancho muito bom que instiga a assistir o próximo episódio, te deixando com aquele gostinho de quero mais. Delícia! A parte técnica é o que chama mais atenção. Visualmente é um anime muito bonito. Os personagens trazem um design muito bom, todos com uma construção mais puxada para o realismo, na parte de vestimentas, cabelos e etnias, o que é bem legal. E a parte dos cenários também é belíssima, porque lembra pinturas com cores bem vivas e chamativas, e curiosamente o cenário é bem estático, mas isso dá um tom bem bacana mesmo. Além disso, existe uma preocupação em retratar o ambiente com as cores. Lugares mais quentes como Nova York tem tons mais vermelhos, já em Londres ou na França puxa para tons mais pastéis e azuis mais frios, dando um ar mais blasé até. É bem legal. A trilha sonora é muito boa em todo o anime, mesclando jazz, música clássica e também um pouco de pop. Cada caso tem meio que a sua setlist de música, podemos chamar assim. Com preciosismo no caso Neve em Londres, que aborda muito o passado da personagem Cynthia, tendo a música Someday, que serve de trilha sonora para o caso de amor dela com Thomas. E na letra, ela fala muito de desilusão amorosa e como o tempo pode curar as feridas do passado, para que um dia possamos voltar a amar. Olha que bonito, olha que poético. De uma maneira geral, a trilha sonora do anime é muito legal e que ajuda a dar uma identidade bem marcante. Como abertura, temos um jazz maluco do J.R., executado por Yutaka Yamada, uma música instrumental bem maneira mesmo. Já na abertura mesmo, basicamente temos referências aos acontecimentos de cada caso, porém trazendo imensas semelhanças à abertura do filme Prenda-me se for capaz, que tem Tom Hanks e DiCaprio, além de parecer bastante também com a abertura da série Mad Men, encabeçada pelo ator Jon Hamm. Todos esses que são baseados na abertura de Pantera Cor-de-Rosa, que é basicamente ali o pai dos vigaristas. Personagem inicialmente criado para a abertura do filme de mesmo nome, que posteriormente ganhou uma série animada. Vale destacar que as músicas, tanto do Great Pretender, da série Mad Men e do filme Prenda-me se for capaz, bebem muito no estilo da música de abertura de Pantera Cor-de-Rosa, criada por Henry Mancini, lendário compositor americano. Sendo que todas essas músicas trazem esse clima meio que obscuro que brinca com a sutileza, trazendo um ar de mistério que casa bem com essa vibe de golpistas que a obra apresenta. A música aqui de Great Pretender é muito boa de uma maneira geral. Eu até recomendo você dar uma conferida na trilha sonora completa que você encontra facilmente aqui no YouTube. Como eu costumo dizer, cultura chama cultura. Não é só um desenho japonês, tem muita coisa por trás de tudo isso e muitas referências bacanas que dá para trazer. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Não, sua piranha. Como encerramento, se já não bastasse a introdução foda, temos a música Great Pretender, olha só que coincidência. Coincidência? Acho que não! Executada pelo ícone máximo Freddie Mercury, lendário vocalista da banda Queen, com sua voz inconfundível. Que puta que eu pariu, mano, na moral, foda demais. Canção originalmente criada pelo grupo igualmente lendário The Platters, do gênero ali do whoop, R&B and Soul. Oh, que inglês bonito da porra, né? Originalmente formada por Tony Williams, David Lynch e Alex Hodge. É uma música que ajuda ainda mais a dar esse tom de vigarista americano ali dos anos 50. Na música basicamente fala bastante de fingir ou de mostrar o que você não é para os outros, basicamente de não se expor de um certo modo. Na parte que diz, minha carência é tanta, estou sozinho, mas ninguém percebe, refere-se, na minha interpretação é claro, ao fato do Lohan estar sem a sua amada, mas finge que ele tá bem o tempo todo, que ele é o fodão, inteligente, o sagaz e o pirocudo, quando na verdade ele tá bastante quebrado por ter perdido alguém que ele amava tanto. Outra parte que é bem legal e faz bastante referência ao anime, a deriva em meu mundo, mas pra minha vergonha, você me deixou sozinho e aflito. E também na parte fingindo que você ainda está por perto, é basicamente qualquer outra parte da música aqui que eu poderia indicar toda ela, né, fazer referência aos acontecimentos do anime, mas basicamente toda ela remete ao fato que o Lohan sente, principalmente em relação à perda da Dorothy. Cara, realmente muito, muito foda mesmo. Como eu disse anteriormente, cultura chama cultura. E cara, cultura é um negócio que te leva pra um monte de lugar, e não a TV Cultura, tá? Mas, zoeiras à parte, cultura é um bagulho que te leva pra um monte de lugares. Caracas. Demais! Seguindo com o vídeo da parte visual,
do encerramento temos gatos representando tanto a questão do Makoto, dá para sua mãe adornos de gatinhos, mas além disso os gatos do encerramento representam, além do Makoto obviamente, o Lohan e a Dorothy principalmente. Na parte final do encerramento tem inclusive a Dorothy pegando um gatinho que vagava perdido e sozinho, demonstrando aqui como a jornada do Lohan para se vingar foi tão árdua e difícil e o quanto a Dorothy foi importante em sua vida, fechando com um gatinho tranquilo, repousando sem preocupação, já que ele, Lohan/gato, estava com aquela que ele amava. Que lindo, que bonito. Além disso, o começo do encerramento é totalmente inspirado no começo do clipe Great Pretender do Freddie Mercury, com os gatinhos fazendo quase que todos os mesmos movimentos dele e da coral que aparece ali no clipe. Cara, absurdamente foda demais. Lembrando apenas que o crédito da parte sonora do anime vai todo para Shoji Hata, um monstro sagrado também, que já deixou sua marca em animes como Sonny Boy, Eden Zero, Vinland Saga, entre outros. O cara é fera. Eu sou o melhor. Apenas para constar, e como eu sempre trago em meus vídeos, o diretor é Hiro Kaburagi, que trabalhou nos animes de 91 Days. Também ele fez algumas funções ali no Hunter vs Hunter. Ou seja, basicamente a equipe responsável toda aqui de Great Pretender é muito, muito boa. Café! Para finalizar, antes da parte com os spoilers, vale o destaque que Great Pretender é um anime com uma temática bem diferente do que o otaquinho bonitinho está acostumado a consumir. Possui uma trama bem fechadinha, com humor e uma pegada mais adulta, tendo sim uma parte mais fantasiosa, mas na parte como os casos são solucionados, e de uma maneira geral tem personagens bacanas, que mesmo não sendo tão sensacionais ou incomuns, cumprem bem seu papel, conseguindo se tornar figuras familiares ao longo do tempo e ao longo dos episódios. A história conclui bem, basicamente tudo se amarra muito, muito bem no final. E, enfim, até o momento não temos a confirmação da terceira temporada, mas esperar para ver. E agora vamos para a área de spoilers. Essa é a parte do vídeo que eu dou spoilers. Cuidado com spoilers. Spoilers são do mal. Cuidado com spoilers, seu banal. Au! Contemplando os 5 primeiros episódios do anime, no caso Juntos em Los Angeles, temos a estrutura básica de como todo o anime funciona, tendo como alvo Ed Cassano, um mafioso que usa o cinema B de fachada para encobrir seu perigoso cartel de drogas. Os protagonistas Lohan, Abigail, Makoto e Cynthia se infiltram nesse ambiente para tentar aplicar um golpe e arrancar alguns milhões desse canalhão. Nesse meio tempo, um monte de reviravoltas ocorrem, enquanto temos algum dos personagens principais no palco com os holofotes tendo seu passado evidenciado. Nesse caso temos o Makoto Edamura, um jovem golpista japonês, e aqui é até engraçado porque o anime mesmo brinca com esse estereótipo do japonês ser sempre correto e certinho. Fator esse que o próprio Makoto acaba se valendo para aplicar os seus golpes. Sendo um jovem com uma infância bem difícil, já que o pai dele foi preso por estar envolvido em esquema de tráfico de crianças, Makoto lutou para se manter na linha enquanto sua mãe estava doente, mas acabou sendo preso, porque onde ele trabalhava era uma empresa fraudulenta. No período em que o anime acontece, sua mãe já havia falecido e ele enfrentava o fantasma do passado em tentar não ser alguém tão desprezível quanto seu pai foi, já que seu pai, ao menos o que é passado até aqui, é alguém que abandonou meio que a família depois que saiu da cadeia e tudo mais. Mesmo assim, no anime é mostrado o quão difícil é para alguém se realocar na sociedade japonesa após ter sido preso. Toda a trajetória do personagem, e até por ele ser de fato o protagonista do anime, vem com esse dilema de ele querer ter uma vida normal e honesta. É como diz aquela cena do Poderoso Chefão: quando eu penso que eu estou fora, eles me puxam de volta. Esse dilema do personagem é bem interessante e abre um precedente para uma reflexão que eu até já fiz, se eu não me engano, lá no vídeo do Mob Psycho, mas que é essa questão basicamente de como a vida te empurra e te leva para caminhos que você não queria. O Makoto tem total aversão à imagem do seu pai, que até esse ponto da história era um advogado que se envolveu com algo medonho, que era o tráfico de crianças. Ele sempre buscou ser alguém melhor e fugir do mundo dos golpes, mas a ironia da vida sempre o colocou nesse mundo de novo e de novo. Eis que temos um encontro que parecia aleatório até então com o Lohan, o que leva ele a ter que trabalhar com um golpista para aplicar esse golpe no Marcano, nesse mafioso, o que acaba virando meio que uma disputa para ver quem tirava mais dinheiro do cara. Como eu falei, tudo arquitetado minuciosamente pelo Lohan para ter uma Makoto em suas mãos. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Fudeu, menor. Como eu falei inicialmente, toda a estrutura de como os roubos se dão daqui para frente são mostrados nesse primeiro caso. Sendo assim, temos um momento onde o Lohan e a Abby morrem, entre aspas, né? E até mesmo a inserção da Cynthia, que vem como uma agente do FBI, tudo armado, obviamente.
conseguindo assim tirar uma quantia absurda do mafioso, fazendo ali meio que um suborno fake ao cara, já que ela não é agente do FBI porra nenhuma. E o Marcano ainda acaba preso, se lasca todo de verde, amarelo, azul e branco. Tomei no cu. Aqui serve bem de régua para medir como acontecem as coisas no anime. Então, a partir desse caso, sabemos quão mirabolantes são os planos do Lohan e como são as reviravoltas igualmente absurdas que a trama dá ao longo de todo o anime. Temos também uma parcela da bondade do Makoto sendo apresentada, já que ele ajuda o Salazar, que é um dos capangas do Marcano, a se safar da cadeia, já que o cara tinha um filho e ele meio que se identificou com a criança e não queria que o menino ficasse sem pai ali e tal. Além disso, depois de tudo acontecer, depois de pegar parte dele nesse caso, ele acaba se entregando à polícia, devolvendo o dinheiro de seus roubos do passado. Jesus me resgatou, mas Jesus me resgatou. Indo pro caso 2 e também tendo um total de 5 episódios, Céu de Singapura é onde temos o grupo aplicando um golpe nos irmãos Ibrahim, sendo eles donos de um torneio de corridas de aviões, onde Sam, o irmão mais velho, controla os resultados da corrida para que seu irmão mais novo, Clark, vença todas elas. Nesse ponto, Makoto tentava viver uma vida normal, o que acaba levando ele a se tornar um mecânico de aviões, mas isso não passou de um plano do Lohan para trazer o rapaz de volta para o grupo. A partir daqui, todos os casos desde o começo são encabeçados pelo quarteto de protagonistas, Lohan, Makoto, Cynthia e Abi, sendo que eles já foram previamente apresentados no primeiro caso. Aqui temos duas abordagens bem interessantes sobre duas questões, que são a guerra e a ganância. A primeira abordagem em relação à guerra, contextualizando nesse caso, temos o passado da Abi sendo abordado, da Abigail abordado. Vou começar a chamá-la de Abi, tá, gente? Ela, que é iraquiana e vivia em Bagdá durante a retaliação do governo americano ao 11 de setembro. Nesse ataque, seus pais morrem e a partir daí ela adquire a personalidade arredia que vemos no anime, tendo inclusive se alistado em um grupo militar para enfrentar as forças americanas. Fatos esses que a atormentam até os dias de hoje. Aqui nesse caso, ela acaba tendo um papel de ser a piloto que vai rivalizar com o Clark, enquanto o resto do grupo tenta enganar o Sam Ibrahim. Eis que temos o personagem Lewis Miller, antigo rival do Clark, que se acidentou ao tentar vencê-lo em uma das corridas. E a gente tem esse mistério de que teria sido o Sam que sabotou o avião do Lewis e o que o deixou em uma cadeira de rodas. O fato é que o Lewis é um veterano de guerra, um ex-combatente do exército que participou dos ataques em Bagdá. E sim, o mundo aqui em Great Pretender é bem pequeno, cara. Não tem nem muito o que argumentar, então aceita que é assim que é as coisas aqui. Tá bom. Então existe todo esse conflito entre a Abi e o Lewis, que é bem interessante de como eles mostram, né? Como eles mostram isso e como essa relação da guerra, né, é mostrada aqui no anime. Pessoas que participam de guerras, em 99,9% dos casos, são vítimas, cara. E isso dos dois lados. Líderes políticos e de nações basicamente se envolvem nesses conflitos e é o povo que sofre, seja quem ataca ou quem é atacado. O Lewis e a Abi são duas vítimas, já que vale ressaltar que um soldado que não aceita cumprir uma ordem quase sempre é condenado como um desertor. Então a guerra acaba colocando o cidadão comum em uma situação de mate ou seja morto. É bem interessante como isso é passado, porque tanto a Abi quanto o Lewis são atormentados por esse passado deles, por esses acontecimentos terríveis, e não queriam de fato estar nessa situação em que eles se encontram. Novamente, temos a vida e a realidade que os cerca, os colocando nessa situação. Lembrando que eu não estou falando especificamente nessa situação de Iraque contra os Estados Unidos, qual lado está certo ou qual lado está errado. Eu estou apenas pontuando de que quem sofre com a guerra é o povo, e não políticos ou diplomatas. E é isso que o anime aborda e aborda muito bem. Além disso, tudo é mostrado de uma maneira bem emocionante, já que dá para compreender a angústia dos dois lados, tanto da Abi quanto do Lewis. A título de conclusão, a Abi acaba percebendo que o rancor de sua perda está apenas destruindo ela pouco a pouco, que de fato não foi o Lewis o culpado ali de matar sua família, assim o perdoando e livrando tanto ele quanto a si mesma das amarras do rancor do passado. Ah, mano, da hora! Pode parecer piegas pra caralho, mas temos aqui um sentido perfeito de como o perdão acaba sendo melhor em situações de rancor ou mágoa. Esses são dois sentimentos que só te corroem e te destroem pouco a pouco. É isso, basicamente, cara. Pessoas boas devem amar os seus inimigos. Bom, sim, mas é que... Chupa seu pau de acordo, eu chupo mesmo, hein? As ideias... Da parte da ganância serve bem para a conclusão do caso, porque o Lohan e a Cynthia se valem disso para ludibriar o Sam,
com um cassino falso ali que apostava nas corridas dele, já que eles o atiçam a ganhar mais e mais dinheiro, lembrando que ele precisava também desse dinheiro para bancar as corridas, ele já estava ficando meio apertado ali, até que conseguem enganá-lo em uma arapuca que ferra com o cara. Aqui o anime traz uma faceta que é legal porque mostra como pessoas muito inteligentes e poderosas, ricas também, né, no caso, que são muito gananciosas, acabam ficando cegas por querer cada vez mais poder e tudo mais, e muitas vezes nem precisando, né? E é nessa brecha que, não só nesse caso, mas na maioria dos outros, que o Lohan e a sua trupe de sacaninhas costumam agir. É o crime, é nóis. Tamo junto. Indo pro terceiro caso do anime, caso esse que fecha a primeira temporada e tem como protagonista a Cynthia Moore, mostrando o passado dela, né? Aqui, depois de uma cagada do Makoto, que tenta dar um golpe ali meio que sozinho, onde ele vendeu um quadro por muito menos do que ele valia a James Coleman, o avaliador de arte que está envolvido com falsificações de quadros antigos para lucrar alto com isso. Lohan e seu grupo de golpistas armam mais uma arapuca. Como eu falei anteriormente, o mundo em Great Pretender é do tamanho de Carapicuíba, porque o James Coleman, crítico de arte e alvo desse caso, fez parte do passado da Cynthia, na época em que ela namorava o pintor Thomas Meyer. Então, releva isso aí. No passado, a Cynthia sonhava em ser uma atriz e teve um relacionamento com Thomas, um aspirante a pintor em Londres. Thomas acaba por ser ludibriado por James, que o obriga a fazer 10 falsificações de obras famosas para vendê-las como se fossem originais. O dilema abordado aqui vem do fato de que, mesmo sendo um pintor extremamente talentoso, ele conseguia pouquíssimo lucro com suas obras e vivia de forma muito humilde, comendo basicamente enlatados ali junto com a Cynthia. Fator esse que fez ele se sujeitar a fazer essas pinturas falsas para ganhar dinheiro. É legal porque no tempo presente o Thomas se endividou para comprar essas falsificações que estavam sendo expostas em museus como se fossem obras reais, né? Como se fossem as obras verdadeiras, e ele faz isso como forma de espiar seus atos, já que para ele a arte é algo que deve ser genuíno e que venha da alma do seu real autor e não de uma mera falsificação. Então ele estava vendo que as falsificações dele estavam inspirando pessoas e isso meio que atormentou ele sendo um artista, né? Aqui temos uma abordagem muito foda, porque em toda essa sequência, muito do que eu falei sobre a vida nos levar para o caminho que não queremos, no caso da Cynthia, que não virou atriz, mas sim uma golpista, né? Além da ganância, felicidade, autoaceitação, o preço da arte e o amor até, sendo que primeiramente eu devo abordar que a gente vive em tempos, e isso considerando já de uns bons 20 anos pra cá, que a arte, de uma maneira geral, tá num nível meio que industrializado. Então, animes, filmes ou jogos, seja lá o que for, tem que gerar lucro. Esse cenário abre um precedente ao crescimento do marketing de uma maneira geral e de pessoas que sabem basicamente tornar a arte algo comercial. Tentando ser o mais breve possível, existe um motivo quando uma obra acaba atingindo o coração de muitas pessoas, que vem do fato de que seu autor, na maioria dos casos, colocou sua alma naquilo, literalmente. Por isso que não existem 2 Bohemian Rhapsody, por exemplo, do Fred Mercury, ou não existem 2 Mona Lisas do Da Vinci. Essas obras elas são únicas, porque seus criadores colocaram suas almas, experiências e estudos de basicamente uma vida toda nisso. O problema que a industrialização da arte gera é que, principalmente hoje em dia, é preciso lucrar e continuar a fazer a máquina girar, basicamente. Agora, como é que você faz isso quando você colocou toda a sua alma e toda a sua inspiração em uma obra de arte épica? Estou lhe respondendo, não sei. Como a gente vive num mundo em que o hype, o lucro e a frase é melhor feito do que perfeito é o que manda, basicamente, a mediocridade impera, criando assim inúmeras obras superficiais e efêmeras. Tudo isso basicamente por causa do lucro. E é nessa lacuna que o James Coleman se aproveita. O Thomas e a Cynthia são 2 sonhadores. Ele quer ser um pintor e ela atriz. Mas no mundo da arte, no contexto do anime, quem detém a chave que abre as portas desse mundo é o James. Se aproveita dos sonhos dele e dos sonhos das pessoas, basicamente, para ganhar dinheiro. Porque nos tempos atuais, o que basicamente importa é o lucro, é o dinheiro mesmo. Não importa como, muitas vezes, né? Sendo assim, o Thomas se sujeita a entrar nesse mundo sujo apenas pelo vislumbre de uma vida mais feliz. Só que ele não percebe que ele e a Cynthia já eram felizes mesmo comendo enlatado. Tanto que até em dado momento, se eu não me engano, após a conclusão do caso, a Cynthia diz que sente falta de comer enlatado com ele. Mas agora ambos não podem mais ficar juntos e serem de fato genuinamente felizes. Coisa que eles eram no passado, né? Mas que o sonho e a ambição principalmente destruíram isso. Tem uma cena da série Vikings que demonstra bem isso, de como a ambição de nossos sonhos pode por vezes destruir uma felicidade. Principalmente quando a pessoa está disposta a tudo para atingir seus objetivos. Na conversa final que o Ragnar tem com a Lagertha, ele diz que na mente dele,
Ele queria nunca ter saído da fazenda onde eles viviam, mas seu sonho de conquistar e tudo mais o fez abdicar do amor da sua vida e de todas as coisas simples, porém, que o faziam feliz. Por mais que ele tenha conquistado inúmeras coisas, ele perdeu muito e ao seguir seu ambicioso sonho, sem se preocupar a que custo isso teria. A felicidade que a Cynthia e o Thomas tinham eram mais valiosas que qualquer dinheiro no mundo, mas a realidade que o cerca obrigou o rapaz que só queria ser um pintor, sem perceber, a abdicar de tudo aquilo por dinheiro. Quero dinheiro. 1 milhão. Tu vai te prostituir pra ganhar um trocado? É uma boa ideia. O caso conclui com o grupo conseguindo passar a perna em James e tirando praticamente tudo dele, com uma cena que ficou realmente muito foda e é bem tensa mesmo, onde a Cynthia se passando por uma compradora de leilão, sendo que esse leilão foi feito ali pelo Lohan e pela galera toda pra enganar o Coleman, né? Inclusive o Thomas participa dessa parte, falsificando o quadro que eles iriam vender ao Coleman, né? E o papel dela é forçar o cara a gastar o máximo possível no quadro. E, cara, ficou realmente muito, muito foda mesmo. Porque vai intercalando com o passado dela com o Thomas, em que eles eram felizes, e acaba sendo isso que a motiva a ousar cada vez mais no leilão, fazendo assim James gastar 100 milhões de euros no quadro. É muita coisa. A cena de despedida do Cynthia e o Thomas também é muito bonita e linda, até como eu mencionei anteriormente, mas não só nessa cena, mas também em todas as que temos o Thomas pintando a Cynthia, temos de fundo a música Someday, que ficou muito, muito da hora mesmo. E nessa cena basicamente mostra que por seguir seus objetivos e até por tudo que passaram e abdicaram, e até por como está a vida deles atualmente, os dois percebem que infelizmente não podem mais ficar juntos e serem felizes como eram quando comiam feijões enlatados. Então, se você estiver comendo feijão enlatado com a pessoa que você ama, valorize. Fazendo uma reflexão rápida sobre essa situação que eu achei bem legal mesmo. Eu vejo muito hoje em dia essa galera que faz coach, né, ou mesmo caras como o Peter do E-Nerd, entre outros, que vendem a fórmula do sucesso de como ganhar dinheiro com seus sonhos. Além disso, tem muita gente que adora usar o Cristiano Ronaldo como modelo a ser seguido para ter sucesso, mas o que essa galera não fala é do quanto que a pessoa se abdica para atingir seus objetivos no nível desses caras, né? No final das contas, quem deve decidir se vale ou não a pena se sacrificar por alguma coisa é você. Na minha opinião, cara, você tem que buscar ser feliz, mesmo que também seja igualmente difícil, mas basicamente a mensagem que o anime passa é que às vezes a gente já tem o que é preciso para atingir a felicidade, porém só percebemos depois que perdemos. Olha que triste, porém reflexivo. Eu sou o melhor em ser feliz, posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor feliz em ser feliz. O quarto e último caso, o mágico do Extremo Oriente, que compreende toda a segunda temporada do anime, é onde todas as perguntas são respondidas e é onde todas as pontas são amarradas, fechando totalmente o anime praticamente por inteiro. Lohan, que é o que podemos chamar de co-protagonista do anime, finalmente tem seu passado revelado, de como ele entrou nesse mundo dos golpistas, e aqui é legal porque finalmente temos traços de sua personalidade explorados, já que até agora, em praticamente todo o anime, ele sempre teve um ar de canastrão superior a tudo e a todos, sendo inclusive blasé em alguns momentos. No trecho da música Great Pretender, onde diz "Eu sou um grande fingido", fingindo que está tudo bem, demonstra bem como ele suprimiu suas emoções e estava de fato sofrendo muito durante todo esse tempo. Assim como os outros casos, mas neste fica bem mais evidente como a narrativa ocorre de maneira bem dinâmica, intercalando entre os acontecimentos do passado e o presente, sendo que aqui somos formalmente apresentados a Seiji Ozaki, o Oz, e a Dorothy, ambos sendo peças-chave para todos os acontecimentos de Great Pretender. Os alvos da vez são a máfia chinesa de Xangai e a companhia Suzaku, que estavam envolvidos em um jogo de interesses criminosos, sendo principalmente tráfico de crianças. Nesse caso, somos, como eu falei, inseridos ao passado do Lohan, alguém na época muito mais frágil e exposto do que vemos nos dias presentes, conhecendo o amor de sua vida, Dorothy. Também uma golpista com uma personalidade bastante alegre e expansiva. É muito legal e de certo modo bastante recompensador ao telespectador ver o Lohan tão vulnerável ao amor como ele é apresentado em seu passado. Diferente do Lohan praticamente infalível e sem brechas para erros que a gente tem no presente. Nessa parte, a revelação que de fato o pai do Makoto, o Seiji Ozaki, era um grande golpista também, que liderou o grupo quando o Lohan era jovem. Eles tentaram sem êxito aplicar um golpe na máfia chinesa de Xangai, mesmo grupo que eles vão tentar aplicar golpe no tempo presente. É revelado que o Seiji se passava por advogado quando foi preso e por isso todos pensam que ele fazia parte do esquema de tráfico de crianças
e que a partir daquele dia, ele, da cadeia e o Lohan arquitetaram um plano para se vingar dos mafiosos, tendo inclusive usado o Makoto desde o primeiro momento. A parte mais dramática, obviamente, desse flashback, e que mostra o porquê da mudança de personalidade do Lohan, vem quando todo o plano deles em enganar a máfia chinesa cai por terra e descobrem que a Dorothy era apenas uma impostora, só que eles acabam matando ela na frente do Lohan. É uma cena bastante impactante, e o fato de que o Lohan conseguiu suprimir as suas emoções e a partir daí se tornou o grande fingido, né, ou o Great Pretender, já que ele resistiu à sua perda, porque sabia que perder o controle ali não ia ajudar em nada e ele ia acabar sendo morto também. É legal porque aqui nessa parte é bem pontuado como que é a filosofia de vida deles, de quem erra fica para trás. E é algo que ficou construído bastante nesse flashback, tendo inclusive essa frase sendo dita pela Dorothy antes dela ser baleada. E é legal porque ao conhecer a Dorothy a gente vê que o Lohan emula muito da personalidade dela para si após o ocorrido. E tudo isso para se vingar dos assassinos da Dorothy, seguindo um dos dogmas deles, né, que era não matar, mas sim dando o maior golpe da história em cima dessas duas organizações. Minha vingança será maligna. A relação do Lohan e a Dorothy é muito bem executada e passa muito bem todo o carinho e o amor que eles sentiam um pelo outro, o que dá mais impacto à cena da morte da Dorothy. De novo, é extremamente recompensador ver o lado mais frágil do Lohan e de como tudo, inclusive os acontecimentos do pai do Makoto, são peças que se encaixam no final do anime. Sendo assim, a gente tem a conclusão do golpe com uma reviravolta em cima da outra, que, cara, é muito legal essa parte final, já que até o último momento não dá pra saber ao certo de que lado o Makoto ficou, sendo que ele estava bem conflitante ainda porque não tinha perdoado o pai dele por ter abandonado a mãe doente e tal. É revelado no final do anime também que o Seiji sempre amparou a esposa dele, né, a mãe do Makoto, mas ele não podia revelar para o filho para poder concluir esse plano de vingança. Com o golpe aplicado, eles conseguem encher o cu de dinheiro, pegando muito dinheiro da companhia Suzaku e da máfia chinesa de Xangai, deixando todos os membros dessas duas companhias, vamos chamar assim, presos numa ilha, que de novo, como eu falei em certo ponto aqui do vídeo, é bastante fantasioso e até exagerado, mas, cara, é a licença poética que a obra traz, né? Eles são golpistas tão sensacionais que eles conseguem dopar todo mundo e levar os caras pra uma ilha, pra um prédio falso lá que acaba desmoronando. É bem legal a conclusão. Sendo assim, a gente tem o diálogo final do Lohan e o Makoto, conversando sobre o que eles vão fazer da vida. Depois que o Makoto sai, o Lohan retira o anel que ele guardava com ele, que era o anel da Dorothy, né? E atira no mar. O mesmo mar onde ela morreu, conseguindo assim se libertar da dor do passado. Olha que bonito, olha que poético. Bonito demais. O anime conclui mostrando como todos conseguiram dar um rumo feliz para suas vidas e como seguiram em frente, já que este, em teoria, foi o último golpe do grupo. Antes do encerramento, temos o Lohan perguntando para alguém pelo telefone se ele já estava cansado e morrendo de tédio. E após os créditos, após o encerramento, é revelado que a Dorothy acabou sobrevivendo ao tiro e estava vivendo meio que desmemoriada em algum lugar litorâneo. Sendo assim, ela passou a vida litorando. É um idiota. Mas é assim que finaliza Great Pretender, com um gancho que pode indicar uma continuação, apesar de até agora não ter nada confirmado. Sinceramente, se não tiver, a conclusão aqui foi perfeita. Mas se vai ou não ter uma terceira temporada, vamos ter que esperar. Como considerações finais, Great Pretender é um ótimo anime, bom mesmo, que consegue, ao meu ver, dar uma abordagem moderna sem ser forçada e nem nada, né? Tem uma história com uma trama fantasiosa sim, mas muito boa, e com personagens bem legais, além de ter uma narrativa que é perfeita no meu ponto de vista. Possui várias reflexões bem bacanas ao longo de todos os episódios, mas a mais forte pra mim é que acaba passando essa mensagem de que a vida acaba nos levando pra lugares que não queremos. Só que mesmo assim tudo é passageiro e tudo acaba melhorando um dia. Bem maneiro no final das contas. Porra, meu irmão, sou foda! Sou foda no boxe, sou foda na sinuca, sou foda na piroca, sou foda! Tu é um moleque muito doido. Obrigado! Foda! Mas basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de dar like, compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Tem um botãozinho aqui no YouTube que você só apertar para compartilhar, você pode compartilhar em tudo quanto é canto. Indica também para um amigo que assistiu ou que gosta de Great Pretender e que gosta de animes. E torne-se membro se você quiser dar um super apoio ao canal. Se você assistiu o vídeo até o final, deixa a hashtag fingido da peste. E é isso aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou! Tchau, tchau! Uhul!